sua família. Eu agradeço. Vocês são bênçãos, viu? Obrigado, Fique à obrigado. vontade. Obrigado. Oi, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Gostaria de agradecer aos desbravadores, na pessoa, da nossa diretora Ilma aí, pelo convite de estar aqui hoje. E meu amigo Atos, cadê ele? Foi beber água. Agradeço, recebi com muita felicidade. Viu, Atos? Estou falando de você aqui. Recebi com muita felicidade seu convite. E nessa data tão especial, que é a comemoração aí do Dia Mundial dos Desbravadores. Uma bênção. Eu que, junto de Otacílio ali, há alguns anos atrás, não vamos falar quantos para não ficar revelando nossa idade, estive junto dele aprendendo bastante. E hoje, o que nós vamos falar tem muito a ver com o que é um lema de vida dos desbravadores. Nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui se a gente consegue passar. Vê se o passador está certinho aí para nós. Olha lá, isso mesmo. Minha vida com propósito. Aqui foi falado da lei dos desbravadores, do lema, de diversas coisas aqui sobre os desbravadores. E tudo isso gira em torno de uma palavra, propósito. Propósito. Você mesmo, falou muito aqui quando do início da lição sabatina sobre propósito, E isso vai ser um pouco do que falaremos aqui hoje. Mas não sem antes convidarmos o Senhor para permanecer conosco, porque eu sei que Ele está aqui. Usou tão bem Rafael, e eu peço para que ele também possa me usar agora aqui nessa manhã. E por isso eu convido a todos para curvarem a fronte para podermos elevar uma palavra de oração a Deus. Grande Santo Deus, amorável Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz. Obrigado por mais um sábado, Senhor. E um sábado aqui na Tua igreja, na Tua casa de oração e na Tua presença. Senhor, sabemos que o Senhor esteve conosco na escola sabatina e te convidamos para que o Senhor permaneça no culto divino. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito possa me usar como instrumento Teu para poder levar essa mensagem ao coração de cada um dos que estão aqui. E que cada um de nós possamos descobrir qual é o nosso propósito de vida aqui na terra, Pai Santo. Meu Deus, agradecemos por cada desbravador, por cada jovem, por cada adolescente, por cada pessoa que se deslocou de casa até aqui para poder receber essa porção dobrada do Teu Santo Espírito, Pai. E continuarmos a nossa missão maior, o nosso propósito maior, que é levar a mensagem do advento a todas as pessoas. Pai Santo, tudo isso nós te pedimos. Não porque merecemos coisa alguma, mas porque confiamos no sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Amém. Bem, como eu disse, vamos falar de uma vida com propósito. Esse tema é um tema que está em alta, A gente pega aí no YouTube os grandes gurus, os coaches, todo mundo tem falado sobre propósito. Mas alguns confundem a questão de propósito verdadeiramente com alguns objetivos que são mais imediatos, alguns objetivos que são voltados na verdade, a realização dos nossos sentimentos e desejos pessoais. Mas o propósito ele é algo muito maior. Porque o propósito ele não diz respeito a mim. Ele diz respeito mais ao outro, às pessoas que me cercam do que a mim mesmo. Porque se eu tenho um propósito que é para servir a algum desejo pessoal, ele simplesmente depois que eu atingir, por exemplo, vou falar daqui, um objetivo muito simples, Quando a gente começa a nossa vida de adulta aí é comprar uma boa moto, comprar um bom carro. E quando a gente alcança esse objetivo, a gente passa a sentir um certo vazio e insatisfação, porque a gente quer mais. A gente, comprei uma caminhonete, uma estrada.
Daqui a pouco eu já olho para a estrada, depois que eu já alcancei esse objetivo, eu quero uma Hilux. A Hilux já não te satisfaz, eu quero uma Dodge Ram. E esse é o vazio de quem vive o mundo. Porque corre atrás dessas coisas que não preenchem e não alcançam o verdadeiro propósito da vida do ser humano. O que o dinheiro comprar não é propósito. Não é propósito. O propósito ele é muito maior. E nós, enquanto desbravadores, enquanto adventistas, nós sabemos qual é o nosso propósito. Nós sabemos. O Espírito Santo já está te incomodando aí, falando no seu ouvido qual é o seu propósito. E nós vamos falar aqui. Bem, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Esse é o verso-chave da nossa pregação de hoje. Salmos 138, 8. Igreja, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém? Amém. 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 Bem, agora eu vou ter que ler daqui porque eu nem consegui ler dali. Vocês vão me desculpando porque eu não sabia da dimensão da televisão aqui, mas eu tentei deixar a tela maior aqui. Mas eu vou falando para vocês. Deus trabalha através de jovens dispostos a servi-lo com dedicação e amor. O que nós precisamos é de dedicação e amor. Deus não busca aparência. Deus ele busca disposição. E o maior exemplo que a gente poderia trazer aqui hoje, especialmente dentro do contexto de aniversário dos desbravadores, é a história de Davi. Davi, quando Samuel chegou na casa dele, amando de Deus, para poder ungir aquele que seria um líder ao povo de Israel, Davi não estava ali, porque o pai acreditava piamente que ele não cumpriria os requisitos ali de aparência, de beleza, de predicados, para servir a esse grande propósito que Samuel falou que seria. Um líder surgiria dali. Ele era o menos provável. Mas por quê? Porque Davi ele era um jovem comum. Davi ele não era o mais forte dos seus irmãos. Ele não era o mais popular. Davi, ele era um simples pastor de ovelhas. E ele cuidava do rebanho, mas cuidava com dedicação e responsabilidade. E Davi, ele tinha ali um coração de adorador. Enquanto Davi cuidava das suas ovelhas, do rebanho da família, Davi, ele louvava ao Senhor. Mas essa aparência que aos olhos do homem era tão simples, não fazia com que as pessoas, e o próprio pai, cresce que Deus confiaria um propósito tão gigante na mão dele quanto a liderança de todo um povo, como o povo de Israel. Mas Deus ele não olha com os olhos do homem, Ele olha para o nosso coração. E Davi, nós conhecemos a história de Davi. E nós conhecemos a história de Davi pelo seu propósito. Porque, embora Davi tenha pecado e pecado muito, Davi foi um homicida, Davi foi um adúltero, mas ele não é conhecido por esses pecados. Ele é conhecido por seus propósitos. Essa vida que eu citei de Davi, inicialmente ali, um jovem humilde, mas dedicado ao Senhor, era tudo cultivado no secreto. E são essas lutas, meus irmãos, que vocês travam no secreto, é que te preparam para o seu propósito. Né, Rafael? Aquela luta diária que você falou aqui, de acordar cedinho, certamente ali por volta das 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, ninguém vê. Ninguém vê. Mas ela tem te preparado para o seu propósito maior. Amém. A senhora citou ali problemas de saúde de toda a família. Essa é uma luta, muitas vezes, silenciosa que as pessoas travam dentro de casa e não são revelados a todos.
Mas essa é uma luta que te prepara para um propósito maior. Prepara até que, se às vezes nós, enquanto sadios, sãos, não vamos no hospital para poder fazer uma visita, talvez Deus utilize de uma doença dessa para te levar para lá para dentro do hospital, para você testemunhar lá, né? E essa é uma luta no secreto que nos prepara para nosso propósito maior. Davi, ele cuidava bem do rebanho, mesmo quando ninguém via. É muito fácil nós agirmos bem, nós nos comportarmos bem, quando as pessoas estão olhando para nós. Nesse momento aqui, é muito fácil eu aqui ser me apresentar como um grande cristão, um exemplo, bem arrumado na frente da igreja, falando da palavra do Senhor, falando sobre o propósito que Deus tem na nossa vida. Mas e quando eu vou ali para o fundo da igreja? E quando eu estou na porta da igreja? De que é que eu estou falando? Quais são os assuntos que eu trato? Né? Eu sou um travesti, que quando eu estou aqui na frente da igreja, eu sou um bom cristão? E quando eu vou lá para fora, eu faço piadas de mau gosto, eu tenho um papo sobre coisas que não agradam a Deus, né? É essa luta, é esse momento ali no secreto que vai me diferenciar, como diferenciou Davi. Davi, ele não maltratava as ovelhas do pai, porque ele poderia, talvez com um sentimento de revolta, falar, nossa, meus irmãos ocupam posição de destaque, enquanto eu estou aqui cuidando das ovelhas para a família, e ele poderia ali, de alguma maneira, não se dedicar. Como ele deparou, né, com leões, com ursos, e ele poderia ter falado assim, eu não vou sacrificar a minha vida, essa única vidinha que eu tenho, para poder defender o rebanho de uma família que sequer me honra, uma família que sequer tem consideração a mim. Mas não. No secreto, Deus estava preparando Davi. E ele aceitou essas missões. Porque quando Davi enfrentou um gigante lá, ele estava preparado, porque lá no secreto, lá quando ninguém estava olhando para ele se fortaleceu, enfrentando ursos, enfrentando leões. Então, essas batalhas que você tem enfrentado, que só você conhece, eu não conheço. Os irmãos aqui não conhecem. Aquela lágrima derramada quando você dobra os joelhos, ainda pela manhã, ao final do dia, essa batalha, ela tem te fortalecido para um propósito muito maior. Ixi, ali ficou difícil demais. Eu me considero com uma visão boa, né? Não à toa eu escolhi uma esposa maravilhosa. Quando eu bati o olho, eu falei, nossa, essa mulher é linda demais. E fui atrás. E graças a Deus, estou aí com a esposa maravilhosa. Cada ato de coragem no anonimato constrói o caráter necessário para os grandes desafios. Quando Ilma está lá sofrendo uma pressão danada para poder cumprir a meta, né, Ilma? Que é pesada, essa batalha ela só tem fortalecido Ilma para poder enfrentar os desafios que é aqui, lidar com os desbravadores, lidar com pessoas, né? Então, nós não podemos desprezar, muito menos praguejar, quando nós nos deparamos com essas dificuldades. Porque são elas que nos tornarão mais fortes para alcançarmos os nossos propósitos. Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos relacionado com a nossa fé quando ninguém está olhando para nós? Essa é uma pergunta que você tem que refletir aí agora.
Eu achei interessante, Rafael, quando você faz essa pergunta, quem estudou a lição, levanta a mão. É constrangedor para nós não levantar a mão. É constrangedor. Mas esse constrangimento ele é necessário. Porque se eu tiver vergonha na minha cara, no sábado que vem, quando eu vier para cá, eu não vou querer ficar com a mão abaixada de novo. Eu vou falar, vou correr atrás da lição, né? Eu vou... não tem a lição. Mas você tem acesso à internet? Se tiver, vai ficar fácil. Você vai digitar lá no Google, lição da escola sabatina, vai colocar o dia e ela vai aparecer facinho para você. Você não precisa ter esse livretozinho aí. Porque o semestre, salvo o melhor juízo, agora em outubro começa outra, né? Então, até chegar a outubro, estude a lição. E semana que vem e levanta a mão. Né? Essa situação até me recordou alguns episódios que nós, enquanto adventistas, nós passamos. Que é o seguinte, muitas vezes a gente chega num lugar que as pessoas não nos conhecem. E a gente senta na mesa, talvez passa ali um dia inteiro com essas pessoas. E aí, se em determinado momento a gente fala alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, ou então surge esse assunto, as pessoas, naturalmente, Fabinho, nos perguntam assim, você é de que igreja? Né? Você é de que igreja? Você vai encher a boca e falar, eu sou adventista do sétimo dia. Vai ser uma bênção. Amém? Você respondeu, eu sou adventista do sétimo dia. Porque a pessoa passou o dia ali com você e vai falar, nossa, se não conheço essa igreja, eu vou querer conhecer melhor essa igreja. Você vai se sentir constrangido. Porque às vezes a pessoa te reparou durante o dia. Mas naquele episódio em que você trata de algum assunto sobre a igreja, você vai responder. Aí você responde assim, adventista do sétimo dia. Como é que é? Sétimo dia. Eu não entendi, fala direito. Eu sou adventista do sétimo dia. Ah, tá. Entendi. Aí às vezes vem na mente da pessoa, nossa, eu conheci um adventista do sétimo dia tão diferente. Né? E vai ser constrangedor para você quando a pessoa souber da sua religião. Né? Então, a gente tem que pensar que para alcançar o nosso propósito maior, não é necessário aqui, deixa eu até abrir aqui novamente, o alvo, né? O alvo dos desbravadores. A mensagem do advento ao mundo na minha geração. Cadê os desbravadores aqui? Pode repetir o alvo aí? Os desbravadores? É um alvo alto, né? O sarrafo aqui tá alto. A mensagem do advento ao mundo em toda a minha geração. Você já pensou, tia Vânia, ao mundo? Ao mundo inteiro? É um alvo, assim, bem alto, né? Agora, se nós sempre repetirmos esse alvo, a mensagem do advento ao mundo na minha geração, eu posso te falar, é muito confortável. Porque eu sei que eu não vou alcançar a mensagem do advento ao mundo na minha geração. Eu, sozinho, não faço isso. Agora, e seu colega de escola que está do seu lado? Você alcançou esse alvo? Você alcançou esse propósito maior? Então, a gente tem que parar de achar que o propósito da igreja adventista é o alvo dos desbravadores, que é levar a mensagem de Deus a todo mundo, e pensar que eu, através de tarefas pequenas, posso sim alcançar esse propósito. Às vezes a gente não consegue cumprir determinados planos, né? Especialmente quando começa o ano. É maravilhoso. Vou fazer dieta, eu vou ler um livro, eu vou ler um grande conflito, todinho de Ellen White, né? É assim que a gente começa o ano. Vou estudar todos os dias da escola sabatina. A gente começa o ano com propósitos e objetivos gigantes, né? Mas a gente tem que parar com isso.
A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar com tarefas pequenas. Olha, no jantar, ao invés de eu colocar 3 colheres de arroz, eu vou colocar só 2. Vou começar assim, porque para mim é muito difícil. Eu não consigo não dormir com aquela sensação de barriga cheia. Mas eu quero mudar, porque eu quero entrar no shape. Eu vou falar né? Eu tava meio barrigudinho aí. E aí eu falei com minha princesa, Poliana tá ali. Falei, olha, eu vou acordar todos os dias cedinho e vou pro meu crossfit. Posso dormir tarde do jeito que for, mas 4h30 da manhã meu despertador toca. O dia do pedal é 4h15. E vou. E tô lutando. Vou entrar no shape. É um objetivo maior. Mas se eu não vencer a resistência diariamente, eu não vou alcançar o shape que eu quero. Então, nós, desbravadores, nós temos que olhar para esse alvo. É aquela história, né? Tô mirando na lua, mas se eu acertar, quem está aqui embaixo, para mim, está ótimo. Então, a mensagem do Advento ao Mundo começa com seu testemunho na escola. Começa com seu testemunho no trabalho. Essa é uma reflexão que você tem que fazer aí agora sentado no seu banco. Todo mundo do seu trabalho sabe que você é adventista do 7º dia? Para você tá tudo certo, a pessoa vai ficar com desejo de falar assim, eu quero conhecer essa igreja. Porque essa pessoa, ela é diferente. Essa pessoa tem alguma coisinha curiosa. Aquela pessoa te vê sempre no trabalho e fala, ele tem uma coisa diferente. Ou você vai ficar constrangido se um dia uma pessoa que não tem nada a ver com você convida essa pessoa e te encontra aqui no banco. E descobre que você é adventista. É pesado, né? E é tão interessante, Samuel, quando a gente fala qualquer coisa, a gente diz que é da igreja. Né? E é porque realmente é pesado. Nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Nós carregamos uma responsabilidade muito grande e nós precisamos refletir sobre isso. Davi confiou em Deus diante dos gigantes. Eu vou ter que ler aqui, vai ser difícil. Golias, ele aterrorizava o povo de Israel. O povo de Deus. As pessoas tinham medo, ficaram, salvo o melhor juízo, o Espírito de Profecia fala que foram 40 dias dele insultando o povo. E o povo falando, meu Deus, e agora? Tremendo as pernas. Diante desse desafio que era gigante mesmo. Mas Davi, confiando no poder de Deus, ele declarou com coragem. Está aí, né, em 1 Samuel. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi confiou em Deus. Amém? Obrigado. Oi. Porque Davi confiou em Deus. E é interessante que esse verso antes ele fala, você vem a mim com espadas, com escudo, com armaduras, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Nós temos que olhar para os nossos desafios, para os gigantes que nós encaramos todos os dias e falar isso aqui que Davi falou. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E Davi, ele saiu desse desafio, que foi um dos primeiros propósitos da vida de Davi, vitorioso. E foi muito interessante essa vitória de Davi, porque Davi, ele não era ninguém, ele era, naquela época, né, a função mais humilde que ele poderia exercer, ele exercia, um pastor de ovelhas. E ele já sai ali com uma posição de destaque. Às vezes, eu já estou falando para alguém aqui que já venceu um grande gigante na vida. Venceu.
Venceu e falou, Deus me abençoou e hoje eu estou aí numa posição de destaque. Mas você vai se conformar com isso aí? Você vai se conformar com isso aí? Porque Davi ele não se conformou. Ele sabia que ele tinha um chamado maior. Ele sabia que ele tinha um chamado maior. E ele perseverou, confiando em Deus. E é interessante, né? Porque eu acredito que dos problemas que Davi passou, Golias foi só um. E um pequeno. E um pequeno. Porque foi ali na hora que ele realizou aquele propósito que começaram a vir grandes batalhas. Começaram a vir grandes batalhas. E é interessante porque, olha só, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Está lá em Salmo 3. São muitos os que se levantam contra mim. Quando você começar a ganhar uma posição de destaque, que você venceu aquela lutinha, que você saiu, Wilma, daquela mesinha que estava escondida lá e passou a mesa intermediária no banco, você passou a ser invejada. Você passou a ser vista por outras pessoas e os desafios, quando você achou que você tinha vencido, eles só estavam começando. O degrau passou a ser ainda maior. E é isso. Vocês jovens desbravadores, quando você está lá, talvez, tentando lutar para poder passar de ano na escola, aí você fala, venci. Aí começa agora, sair do ensino fundamental, entrei para o ensino médio. Só aumentaram seus problemas. E a nossa vida é assim. A gente vai vencendo e quando você respira e fala venci, aparece um problema maior. Como tem se multiplicado os meus inimigos? Aqueles que se levantam contra mim. Eu falei na polícia militar, né? É engraçado quando eu fui polícia. Eu fiquei 6 anos e meio na polícia. E fazer voltar aqui. Mãe, eu nasci e criei na porta do batalhão ali. E minha mãe me segurando para eu não ir para o meio das polícias para poder marchar lá junto, né? Especialmente nessa época, 7 de setembro, eu ficava ali, né, eufórico. E quando soltava a mão, eu ia parar no meio dos polícias. Então eu era apaixonado com polícia. Sempre fui apaixonado com polícia. Mas quando eu tinha 16 anos, eu fazia motocross, eu caí e quebrei os 2 braços. Foi a 6ª vez. Eu já tinha quebrado o braço 4 vezes, 2 de cada lado, e aí, nessa ocasião, eu quebrei a 6ª, porque foi 2 de uma vez, um braço e o outro. E assim, eu tenho uma cicatriz grande aqui no braço. Aqui, ele é até meio torto, sabia? É até meio torto. Eu tenho uma cicatriz grande, porque eu fiz uma grande cirurgia nesse braço aqui. Aí o que acontece? Eu comecei a ficar com medo, porque para poder entrar na polícia, né, Peixe? A gente passa por uma anamnese, que é um exame do seu corpo, um exame de saúde e tudo mais. E eu ficava naquela, poxa, será que eu vou conseguir entrar na polícia agora? Porque eu sabia como que era rigoroso aí esses exames. Mas fato é que eu fiz direito, passei no concurso. Olha que interessante. Passei na OAB, no meu último ano de direito, passei na OAB, passei nas primeiras fases do CFO e passei nas primeiras fases do CFSD. CFO é o curso de formação, o concurso para o curso de formação de oficiais, e passei também para o CFSD, que era o concurso para formação de soldado. E aí, assim que eu formei efetivamente, eu já tirei minha OAB e comecei a advogar. Enquanto isso eu fui fazendo as fases, tanto do CFO quanto do CFSD, que era o curso de formação de soldado. Aí, como eu estava indo muito bem nas fases do CFO, o CFSD, eu comecei a tratar o CFSD meio assim, não sei, né, se eu vou ir levando a sério esse curso. E um dia, eu já estava começando a advogar, um dia eu acordei
e vi a porta de casa lotada de polícia. Eu realmente moro na porta mesmo do quartel. Para ter uma noção, para saber, quem conhece aqui o restaurante Sabor Natural, a gente mora ali, né, embaixo do restaurante Sabor Natural, bem na porta do quartel mesmo. E aí eu amanheci e vi aqui, cheio de gente. Eu encontrei uns amigos e falei, o que é que está acontecendo aqui? Uai, hoje são os exames médicos. Porque eu já não estava acompanhando, né? Aí eu falei, peraí. Fui lá, entrei em casa, vesti uma calça jeans, uma blusa branca que tinha que ser e já entrei para fazer os exames médicos, eles tinham padronizado isso aí, fui lá. Aí olha que interessante. Começaram chamando um a um. Essa história é interessante. Um a um. Era o exame médico. Chamava o médico, olhava, um exame rigorosíssimo. Quem começava com A, B, C, o nome, agarrou muita gente no exame médico. Porque o médico começou fazendo uma rigorosa inspeção em todo mundo que entrava na sala. Mas aí, daqui a pouco, eles foram olhando o tempo, que o tempo estava passando rápido, e falou assim, olha, não vai dar conta, é muita gente. Então começou a chamar de 2 a 2, de 3 em 3, fato é que meu nome é Samuel, e eu fui chamado, na hora que eu fui chamado, já tinha umas 7 pessoas dentro da sala do médico. Se o cara não fosse aleijado e não tiver faltando a perna, ele estava passando. Então, na hora que olhou para mim, e Samuel faz assim, via que tinha as 2 pernas, os 2 braços e já passava. E eu não passei. E eu, graças a Deus, passei no exame médico. E aí foi interessante, fui chamado para o CFSD. Para o CFO, eu fiquei excedente e não fui chamado para o CFO. Mas aí, eu fiquei pensando, eu queria mesmo era ter passado no CFO, de cara. Mas o CFO, o exame médico, ele era agendado, ia um a um, agendado, não era aquela bagunça que foi lá em Teoflotão, que era feita em Belo Horizonte. Então, certamente, como 1 mais 1 são 2, eu seria reprovado por causa do meu braço. Se eu tivesse passado no CFO. Então, eu era apaixonado com a polícia. E eu tinha, assim, como um propósito na minha vida, me tornar policial. E Deus realizou esse sonho e esse propósito na minha vida. Agora, quando, João, eu troquei tiro com os caras em Carlos Chagas, que eu dei mais de 50 tiros de fuzil, trocando tiro com os caras que estavam explodindo o caixa eletrônico de Carlos Chagas, eu achei que aquele era um gigante diante de mim. Agora, meu amigo, pensa num trem que é complicado, é você chegar em um tribunal do júri que tem 7 pessoas ali para poder fazer um julgamento. Tem uma televisão como essa passando um vídeo do seu cliente dando 11 pauladas na cabeça de um cidadão que era irmão dele e a sua tese ser uma tese de absolvição. Você tem que enfrentar um juiz, você tem que enfrentar um promotor, você tem que enfrentar outro advogado muito bem capacitado na assistência de acusação. E aí? Ali eu encontrei outro gigante. Porque eu saí da polícia. Essa história depois a gente pode contar, que ela é longa também. Numa outra ocasião, se vocês me chamarem para voltar aqui, eu posso contar. Eu saí da polícia, vim para a advocacia e eu deparo com isso todos os dias. Eu tenho que enfrentar essas dificuldades, essas autoridades. E são outros gigantes que eu tenho na advocacia. Deus tem feito isso com você. Quando você vem e sai vencedor daquelas suas batalhas, que você fala, pronto, agora eu não tenho mais problema na minha vida, daqui a pouco, outra ainda maior, vai bater a sua porta. E com fé em Deus, assim como você venceu o primeiro desafio, você vai vencer esse aí também. Amém? Amém. Amém. Bem, agora esse é pequeno, eu tenho que falar aqui. Então tá aí, os adversários eles se multiplicam, os desafios eles só aumentam e tudo isso é oportunidade para que nós possamos crescer e nos tornar mais fortes. E nos tornar mais fortes.
Eu tenho certeza que o fato de eu ter sido policial militar e ter passado por tantos desafios e ter cumprido esses meus propósitos na polícia, me tornou mais forte e mais capacitado para que hoje eu esteja na advocacia. Até mesmo os desafios que eu passei na minha vida quando eu desviei dos caminhos do Senhor, que foram grandes desafios, desafios ao ponto de eu querer tirar a minha própria vida, me tornou mais forte para que hoje eu esteja de volta aos pés de Cristo. Amém. E possa estar aqui, inclusive, falando com vocês nesse sábado pela manhã, com uma semana de batizado. É uma bênção mesmo, eu estou muito feliz e agradeço, porque essa igreja confiou, né, não em mim, mas confiou que Deus pode me usar como instrumento dele para poder levar uma mensagem a vocês. Bem, o caminho não é fácil. Davi enfrentou perseguição. Davi, ele enfrentou uma vida nas cavernas. E ele permaneceu firme. E esse é um convite para nós. Você vai enfrentar perseguições, você vai enfrentar desafios, mas permaneça firme. Porque as dificuldades, elas não anulam o seu propósito. Na verdade, elas fazem parte do processo de preparação e refinamento do seu caráter. Quando você, minha irmã, que veio aqui e cantou, aquela menininha é sua irmãzinha? Parabéns, viu? Que Deus seja louvado. Quando você se propôs a vir aqui e a cantar, você teve que vencer diversas barreiras, né? A barreira, eventualmente, da timidez. Você teve que treinar essa música em casa, né? E você, na sua oração, a pedir a Deus e falar, nossa, eu quero tanto subir no púlpito da igreja e cantar num sábado pela manhã, Deus, ele não te deu de imediato o púlpito. Ele te deu alguns desafios para que você conseguisse subir aqui. Né? Vencer a timidez, vencer a dificuldade de afinar a voz e tal, para vir e subir aqui. Né? Quando Deus te fala, quando você está lá ajoelhado, na madrugada, pedindo a Deus força, Ele não vai fazer igual o desenho do Popeye, né? Que pega o espinafre e joga para dentro e fica forte. Não. Ele vai te dar peso para você carregar. Para você ganhar robustez. Para você ter caixa. Né? Algumas pessoas até perguntam, foi até interessante, essa semana a gente almoçando lá em casa, aí a minha cunhada falando assim, nossa, mas eu acho um absurdo esses treinamentos da polícia, bota o cara aqui para poder ralar desse jeito. Para que isso, gente? Para que isso? É porque as pessoas, isso aqui, né, Peixe, tá nos bastidores, quando fala assim, fulano assaltou a fazenda tal e os vagabundos caiu pra mata. Isso aí ninguém vê. Né? O que vem é o policial bem fardado, bonito, sentado naquela base móvel comunitária. E aí quando fala assim, pra que você estava cheirando gás naquele curso de formação? Pra que você estava ralando no chão? É para te tornar mais forte, para quando você enfrentar um desafio desse aqui, tia, fique fácil, né? A senhora, quantos desafios não foram, né, para poder chegar até aqui? Desistiu? Desistiu? De forma alguma. Olha aí. Amém? Amém. Que bênção, né? Vocês viram aí? Um verdadeiro testemunho, né? Honrar a Deus em tudo. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, que estava procurando ele para poder assassinar ele. E era propósito de Deus que Davi se tornasse rei. Matar Saul talvez facilitaria para ele, naquele momento, talvez na nossa mente limitada, talvez facilitaria para ele
o alcance dessa promessa, desse propósito que ele tinha, que era se tornar rei. Mas só que para que nós alcancemos os nossos propósitos, nós não podemos fazer coisas erradas. Se nós fizermos, a vida vai cobrar. Se nós fizermos coisas erradas, a vida vai cobrar. Nós, Rafael falou aqui, somos salvos pela graça. Deus é Deus de amor, mas Deus também é Deus de justiça. E eu vou falar, a gente pode viver uma vida inteira fora da igreja, né? A senhora tem quantos anos, tia? 96. Então foram 88 anos fora da igreja. Agora, será que esses últimos 8 anos foram anos de paz para ela? Falar, agora eu estou só deleitar, que eu virei adventista do 7º dia e estou sob a graça do Senhor. Vou deleitar. É isso? Não! Esses últimos 8 anos certamente foram anos extremamente difíceis, quiçá os mais difíceis da vida dela. Então é isso, nós escolhemos os frutos. Então se Davi tivesse matado Saul, talvez sim, ele poderia vir a ser rei. Mas aquele não era um caminho desejado por Deus para que ele alcançasse o propósito. Mas ele também não deixou de deixar a mensagem dele. Foi lá e rasgou um pedacinho da roupa de Saul e falou aqui, ó. Se eu quisesse te matar, eu te matava. Mas eu não vou te matar porque eu não sou seu inimigo. Né? Então isso acontece. Davi escolheu o caminho da integridade. Olha só, meus amigos desbravadores que estão aqui, meus irmãos desbravadores, eu já fui, né, desbravador, e quem é desbravador uma vez, né, Atos? Atos virou para mim, quem é desbravador uma vez é sempre desbravador. E tá aqui, tô com um lenço. Vocês, quando se depararem com escolhas na vida, o Espírito Santo do Senhor vai falar a seu ouvido o caminho que você deve seguir. Nós, especialmente nós, adventistas do 7º dia, que saímos da igreja, nós sabemos, muitos aqui já devem ter passado por isso, pelo que eu passei. Saiu, foi para fora, mas o Espírito Santo nos constrange. No sábado, você sabe que o sábado é santo, e o Espírito Santo te constrange. Você vai fazer qualquer outra atividade no sábado, o Espírito Santo nos constrange. E ele fala a todo instante no nosso ouvido. Às vezes eu estou pensando assim, eu falo, é tão interessante como Deus fala comigo. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, e aí eu vou e abro ali, às vezes o Instagram, para poder tá passando, né, procrastinando, aquela procrastinação ali que a gente dá uma paradinha no escritório para poder olhar o Instagram. E vocês já repararam como, muitas vezes, eu acredito que vocês já devem ter passado por isso, vem uma mensagem como uma flecha no nosso coração. Mas aí eu quero fazer igual Moisés, eu quero ver Deus face a face, eu quero ouvir a voz de Deus. Meu irmão, você está ouvindo, o cara está falando, ele está sendo instrumento de Deus para falar com você por meio da internet, e você está querendo ouvir a voz de Deus. É aquela história, meu pai contava uma história engraçada, que o cara estava perdido no meio do mar, né? O navio naufragou e a guarda costeira foi com um helicóptero para poder salvar. E ele, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Pô, mas Deus está usando ali a guarda costeira, o helicóptero, como instrumento nas mãos dele para salvar a sua vida. E você quer ver a mão de Deus te tirando de dentro da água. Você não vai ver. Pode até ver, né? Deus abençoe que você veja. E se vier testemunha aqui para nós, mas quantas vezes o Espírito Santo fala por meio dessas pessoas? Fala por meio de uma postagem ali nas redes sociais. E é por isso que eu estou até gravando aqui. Por quê? Aqui
Hoje, a nossa igreja, ela tem uma limitação, como o irmão falou. Está cheia. Né? Vamos passar para um prédio maior, melhor. Louvado seja Deus por isso. Mas hoje, agora eu vou até voltar, porque minha reflexão, quando eu falo sobre o alvo dos desbravadores, nós podemos repetir o alvo dos desbravadores? Vamos lá? A mensagem... Amém? Amém? Hoje, quantos influenciadores têm milhões e milhões de seguidores? Então eu posso sim pensar em levar a mensagem do advento a todo mundo. Nós podemos utilizar os meios que nós dispomos, que é a internet, né? Mas só não esquece que na hora que a pessoa for te conhecer pessoalmente, ela tem que ver aquela mesma pessoa das telas, né? Você tem que honrar pai e mãe em casa. Não adianta frequentar tudo quanto é programação da igreja. Não adianta ser o melhor desbravador, destaque. E na hora que seu pai e sua mãe te falam alguma coisa, você não os honra, né? Isso aí não adianta. Viu? Nós precisamos ser os mesmos aqui na frente da igreja, dentro de casa, honrando pai e mãe. E sogra. Sogra também? Fora também. A sogra também. Tem que honrar a sogra. Fora, né? A sogra, eu mesmo, graças a Deus, tenho uma sogra maravilhosa. Tá filmado ali, deixa eu... Minha sogra, tá aqui no meu coração. Me deu um grande presente. Minha princesa, tá aí. Então, o propósito nunca justifica fazer errado. Integridade acima das conveniências. Então, Deus, ele veio e cumpriu o seu propósito na vida de Davi. Nós já estamos caminhando aqui para o final. Davi se tornou rei, né, dessa grande nação, que é a nação de Israel. Governou com sabedoria. Agora, um propósito ainda maior da vida de Davi. Esse sim eu acredito que era o propósito dele. Ele faz parte da linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Então olha quanta honra para esse homem. Esse que não foi reconhecido como um homem de destaque dentro da própria casa. Mas ele, lá no secreto, ele entregava a vida dele a Deus. E Deus o honrou. E fez com que o Salvador, o próprio Deus encarnado, viesse da linhagem de Davi. Que bênção, hein? Que bênção. Então, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Esse é o verso-chave. Eu convido você para refletir nesse verso, que está lá em Salmos 138:8. Tá bem? Aqui, para a gente poder encerrar, eu faço aqui para vocês uma dica, que é a leitura desse livro, de Gary Keller. Parente nosso aí, ó, Gary Keller. Esse livro, A Única Coisa, traz... Quando ele fala sobre propósito, uma frase muito interessante, que fala que o nosso propósito estabelece a nossa prioridade. Determina a nossa produtividade nas nossas ações. Uma vida com propósito é a mais poderosa de todas e a mais feliz. Rafael, quando eu tiver noção que o meu propósito maior, como desbravador, como adventista do sétimo dia, é levar a mensagem do advento ao mundo, eu vou estudar a lição da escola sabatina. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo do que eu acordo. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou dobrar o joelho. Eu vou falar às pessoas, mesmo em silêncio, por meio do meu exemplo. Porque o meu propósito estabelece minha prioridade. Hoje, nós vimos aqui, Rafael, não foram muitos que levantaram a mão, mas eu tenho certeza que no sábado que vem, essa igreja praticamente toda vai levantar a mão e vai falar assim: eu estudei a lição da escola sabatina, porque ela vai me ajudar a alcançar o meu propósito maior. Amém? Se a nossa prioridade for levar almas aos pés de Cristo, nós vamos encontrar sim na nossa agenda tão lotada 15 minutos para poder estudar a lição da escola sabatina. Nós vamos encontrar mais 5 minutos para poder refletir no verso para memorizar. Porque amanhã, meus irmãos,
E os desbravadores têm uma razão de ser. Quando você vai para o mato, que você aprende nós e amarras. Quando você vai para o mato, que você pega uma faquinha ali e você consegue botar um fogo, é porque amanhã há de vir uma perseguição sobre a igreja e quem vai nos salvar vai ser você, desbravador. Porque nós vamos estar intocados na mata, igual aquele vagabundo que eu falei lá no início, ele vai estar intocado e você vai conseguir levar um alimento para a nossa boca, para sustentar. Porque há de vir um tempo de perseguição. E não é à toa que você está usando esse lenço aqui, não. Quando você faz sua atividade aqui para poder ralar no chão e entrar dentro da mata, entrar dentro da água, não é à toa, não. O tempo de você colocar isso em prática, ele há de vir. E nós vamos, se nós tivermos isso como prioridade, nós teremos produtividade. Deixa eu te falar, muitos aqui trabalham com agricultura. E também, talvez tenha ali uma vaquinha para poder tirar um leite, alguma coisa assim. É mais conveniente você acordar às 4 da manhã, ou você acordar às 8, às 7h30, às 8, às 9? Acorda mais tarde, meio-dia. Mas por que você levanta? Por que você levanta? Porque você tem um objetivo, você tem um propósito. Eu falo, eu tenho que botar comida na boca do meu filho, senão ele vai passar fome. Então você tem que ter esse desejo para poder levar a mensagem do advento, porque você vai falar, se eu não apresentar Cristo para o meu irmão, ele vai morrer. E para que propósito maior do que salvar a vida? Sabe o que eu pensava quando eu colocava a arma na minha cabeça e eu queria me matar, enquanto polícia e com a vida lascada? Eu falava assim, o que segurava o dedo para não apertar o gatilho? O Espírito Santo, exatamente. Mas o pensamento que vinha na minha mente, que o Espírito Santo embutia na minha mente, era o seguinte, eu vou perder a vida eterna. Não tem passagem na Bíblia que fala que quem suicida vai se perder. Eu nunca vi. Mas essa é uma crença que nós temos, porque a pessoa que faz isso, ela está tomada de alguma maneira por um sentimento egoísta, de tirar a própria vida. Mas há também pessoas que fazem isso porque elas estão doentes. E aí, muitas vezes, a pessoa que está doente, ela não consegue autodeterminar-se. Ela sabe que é errado. Ela sabe que se ela tirar a própria vida, vai ser uma tragédia na vida dela e das pessoas. Mas ela não consegue autodeterminar-se. Ela não tem freios inibitórios, não tem o que faça ela parar. Graças a Deus eu tinha. Porque embora eu tivesse com meus problemas financeiros, minha vida financeira destruída, eu tinha uma família maravilhosa. Eu sempre tive uma família maravilhosa. E uma coisa que eu pensava era o seguinte, em me perder e perder a vida eterna. Então nós temos que ter esse sentimento de olhar para o nosso vizinho e falar, meu vizinho ainda não conhece a mensagem do advento. Eu vou levar, porque eu quero salvar a vida do meu vizinho. Eu quero salvar a vida do meu amigo. Eu quero salvar a vida da minha professora na escola. Então é esse o sentimento que eu convido a todos. Porque assim, com esse propósito nos movendo, nós teremos uma vida com um propósito. Porque ela é mais poderosa. Ela é uma vida mais feliz. Porque quando nós depararmos com aquelas dificuldades na nossa vida, nós saberemos que são por meio dessas dificuldades que o nosso propósito será alcançado. Porque eu sei que Deus está agindo na minha vida. Amém? Amém. Então, qual que é o nosso propósito enquanto desbravador e enquanto cristão? É apresentar Cristo às pessoas na nossa vida, por meio de palavras e, sobretudo, por meio do nosso testemunho. Amém? Amém. Então, com nossa vida, com nossas palavras e com nosso testemunho. E aqui, eu encerro falando. O que temos feito para poder cumprir o nosso propósito em nossa vida? É a reflexão que eu quero que você saia daqui hoje. O que eu tenho feito para alcançar esse propósito maior, que é apresentar Cristo para as pessoas? Então eu convido vocês para comigo falar essas palavras aqui. Aqui estou, Senhor. Usa a minha vida. Quero cumprir o teu propósito.
Amém? Amém. Essa é uma oração para a gente poder sair daqui. Aqui estou, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero cumprir o teu propósito. E como resposta do Senhor, nós temos aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E assim nós cumpriremos o lema dos desbravadores. Não é isso? Vamos repetir aí o alvo, na verdade? Qual que é o alvo dos desbravadores? A mensagem é feita a todo mundo em minha geração. Amém. Que nossa geração leve a mensagem do advento a todo mundo. Amém. Ótimo. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, eu sorri o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser, faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração, sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar. No mundo carente de amor, onde existe traidor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração, sei que tens o melhor pra mim.
Amém. Obrigado. Lindo louvor. Deus certamente tem o melhor para todos nós, né? Agradeço mais uma vez aos desbravadores pelo convite. Parabenizo pela festa maravilhosa que vocês fizeram aqui hoje. Linda. Viu? Me coloca à disposição para poder ajudar de qualquer maneira que o clube precisar aí. Viu? Agradeço a presença especial de minha vovó Maria, tá ali, linda, maravilhosa, como sempre, e de toda a minha família. Então, vamos orar. Grande Santo Deus, amorável Pai, obrigado porque hoje ouvimos a Tua voz falando aos nossos corações, Pai. Agradecemos porque o Senhor deixou claro para nós qual é o nosso propósito aqui na terra, Pai Santo, que é levar a mensagem do advento ao mundo, Pai, a toda a nossa geração. Meu Deus, quero te pedir que o Senhor faça de nós, de cada um de nós, um verdadeiro desbravador, a alcançar corações, Pai, que o Senhor até hoje não alcançou, mas que nós seremos instrumentos para poder apresentar o Senhor para essas pessoas. Meu Deus, quero te pedir que o Senhor nos acompanhe no restante desse sábado, nos dê um restante de sábado, Pai, de descanso e refrigério, para podermos enfrentar os desafios, os ursos, os leões, os gigantes que teremos na semana, Pai Santo. Mas tudo isso, o Senhor nos dá conforto, porque sabemos que é para poder nos fazer mais fortes para alcançarmos o nosso propósito. Pai Santo, o Senhor conhece o que cada um de nós aqui tem enfrentado nas nossas casas, nos nossos lares, nos trabalhos. E eu te peço que o Senhor nos ajude a superar todos esses desafios. Tudo isso, não porque merecemos, mas porque confiamos no sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Amém. Amém. Obrigado. Pode.